Salve, salve, meu amigo concurseiro! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu desafio EAD. Na sua timeline, seu amigo professor Silvio Santos de língua portuguesa, com aqueles bizuzinhos filezinhos que vão garantir a sua aprovação. Se você ainda não é inscrito aqui nas nossas redes sociais, não esquece de nos seguir. Procure lá Meu Desafio EAD e fique por dentro de todas as informações relacionadas a concurso público e também para a sua preparação para o Enem. Segue lá com a gente bem de boa e nós vamos iniciar a nossa aulinha aqui, ó. Dá só um foco aqui na câmera, eu acho que melhorou agora, tá? Segue aqui com a gente. Hoje, nossa conversinha aqui de boa, tá? Nós vamos estar falando aqui sobre os verbos. Pega teu material, vem tranquilo, vem de boa, que vai dar tudo certo aqui na nossa aula. Olha aqui, ó. Lembra, nós estamos trabalhando, tá? De uma forma pragmática e, logicamente, visando a sua aprovação para o concurso público, tá? Nesse sentido, assim, ó, você vai pegar os bizuzinhos que vão facilitar você fazer a resolução das questões, bem como ali, ó, garantir a sua aprovação. Vamos lá, verbos, segue lá com a gente. Eu sempre falo assim, ó, quando nós vamos trabalhar para o concurso público, eu digo que o verbo, ele é, se não é a principal, tá? É uma das principais classes de palavras, verbos. Se eu vou trabalhar análise sintática, primeira coisa, eu tenho que saber identificar o verbo. Conversão de vozes, vou ter que trabalhar o verbo. Conversão de discurso, identificação dos tipos de discurso, além de outros fatores, eu vou ter que olhar o verbo. Então, assim, ó, você que é concurseiro, você deve saber identificar o verbo, tempos e modos verbais, bem como os seus empregos. Vamos lá, Silvio, sem delongas, segue lá. O que é que vem ser verbo? Verbo, bem tranquilo aqui pra gente, é a palavra que indica ação praticada ou sofrida pelo sujeito, fato de que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito ou fenômeno da natureza. Verbo, classe de palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, o processo em geral, conceitos. Silvio, preciso entender esse conceito? Preciso, por isso que eu coloquei aqui para você. Qual é o bizuzinho do concurseiro para você identificar o verbo? Para que seja verbo, você vai utilizar o seguinte macetinho aqui, ó. Vem lá comigo aqui, ó. Verbo, classe de palavra que indica ação, estado, mudança de estado, qualidade, fenômeno da natureza. Verbo, classe de palavra que você consegue aqui, ó. Verbo, você consegue o quê? Conjugar. Não te esquece aqui, ó. Você consegue o quê? Conjugar. Você consegue flexionar, é nesse sentido aqui. Verbo é a classe de palavras que você consegue conjugar, que você consegue flexionar. Qual as flexões que você vai fazer o teste? Verbo você consegue flexionar em pessoa. Olha aqui, ó. Você consegue flexionar em pessoa. Verbo você consegue flexionar no tempo. Pronto. Classe de palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, beleza? Mudança de estado, o processo em si. Se você pegar uma palavrinha e você conseguir conjugar em pessoa, qual pessoa? Eu, tu, ele, ela, nós, vós. É verbo. Se você pegar a palavrinha e conseguir flexionar no tempo, presente, passado e futuro, é verbo. Daqui para frente, para sua vida de concurseiro, você vai utilizar esse macetinho. Além de saber o conceito, você vai pegar a palavrinha e vai o quê? Conjugar. Vai flexionar em pessoa e em tempo. Silvio, por que esse cuidado de flexionar em pessoa e em tempo? Porque nós temos alguns verbos que eles são impessoais. Portanto, você não vai conseguir fazer a flexão de pessoa. Porém, necessariamente você consegue fazer a flexão de tempo, presente, passado e futuro. Vem lá, vem tranquilo aqui pra gente. Silvio, o que mais? E avançando. Verbo, classe de palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, o processo em geral. É aquela classe de palavra que você consegue o quê?
conjugar, flexionar em tempo e flexionar em pessoa. Essa que é a paradinha aqui. E Silvio, que mais? Como eu sei que eu consigo flexionar o verbo, eles sendo regulares, eles vão ter o quê? Modelos, paradigmas, que nós chamamos de conjugação. Nós temos aqui, ó, primeira, segunda e terceira conjugação. Se tu fores observar a primeira, segunda e terceira conjugação, estão relacionadas às nossas vogais. Olha aqui, ó. É, I, mais a desinência de infinitivo, que notadamente vai ser quem? R. Notadamente é quem? R. Notadamente quem? R. A, E, I. Conjugação de primeira, segunda e terceira conjugação. Silvio, por que eu tenho que saber identificar a primeira, segunda e terceira conjugação? Bem simples. Porque o verbo sendo regular, ele segue um modelo de conjugação. Você vai pegar um verbo na sua forma de infinitivo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui amar. Como é que eu sei que esse verbo é da primeira conjugação? Você vai observar a sua terminação, amar. Eu já sei que esse verbo, ele pertence ao quê? À primeira conjugação, amar. Você vai olhar para o verbo na sua forma infinitiva. Você pega o verbo e olha para a sua forma infinitiva. Você olha aqui, ó, comer. Tá observando aqui, ó? Comer. Se tu olhares esta forma verbal comer, eu já sei o seguinte, que essa forma verbal pertence ao quê? À segunda conjugação. Se tu fores olhar, eu tenho aqui, ó, ir. Se tu fores pegar, por exemplo, aqui, ó, partir, aqui é paradinha. Partir. Tu já sabes que esse verbo, ele pertence o quê? À terceira conjugação. Silvio, e que isso vai me auxiliar na parte do concurso? Bem simples, amar. Tu vais olhar, por exemplo, amar, falar, levantar. Tu vais observar que o modelo de conjugação ele é comum. Eu amo, eu levanto. É a mesma terminação, que lá na frente nós vamos chamar de desinência. Eu amei, eu levantei. É o mesmo modelo de conjugação. Comer. Você poderia conjugar como o quê? Comer, perder. Eu como, eu perco. Eu comi, eu perdi. É o mesmo modelo de conjugação. Primeira, segunda e terceira conjugação. A, E, I. A, E, I. Tá aqui, paradinho aqui. Silvio, vem tranquilo. O que mais aqui pra gente? Já sei que verbo, classe de palavra que indicação, fenômeno, estado, mudança de estado, qualidade, eu coloquei lá para você. É a classe de palavra que eu consigo o quê? Conjugar. Em tempo ou em pessoa? Visu. Eu já sei o seguinte, que os verbos, independente de quais sejam, eles serão classificados em primeira, segunda ou terceira conjugação, que são modelos, são paradigmas utilizados o quê? Para flexão verbal, flexão de tempos e modos verbais. Silvio, o que mais? Quando eu falo para você que o verbo ele se flexiona em pessoas, vem lá. Quando eu falo para você que o verbo ele se flexiona em pessoa, significa o quê? Que ele está sendo flexionado com quem? Com alguns pronomes. Que são os nossos pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Por que pronomes pessoais, Silvio? Porque são pronomes que representam pessoas. Por isso que são pronomes pessoais. Pronomes pessoais retos. Por que é reto? Reto, porque eu utilizo para conjugar o verbo. Tá beleza? Eles vão flexionar o nosso verbo. Tá de boa? Tá tranquilo aqui pra gente. Pronomes pessoais retos. Ou os nossos pronomes sujeitos. Quando nós falarmos de pessoa, ei bebê, vem aqui comigo. Vem embora, vem tranquila. Pessoa é só essa daqui, ó.
Eu, tu, ele. Logicamente, você recorda, você lembra que eu vou ter aqui, ó, ele, e eu tenho o seu feminino, ela. Nós, vós, eles, e logicamente tu lembras que nós temos aqui, ó, elas. Estes são os nossos pronomes, essas são pessoas. Quando eu falar assim, ó, eu consigo flexionar o verbo, conjuga o verbo, significa que você vai flexionar em uma dessas pessoas. O verbo amar, eu amo, tu amas, ele, ela, ama. Nós amamos, vós amais, eles, elas amam. Tá aqui. Aí tu vai utilizar, tá tranquilo aqui, ó. A partir de agora, tu tens que entender a seguinte situação. Vem lá, criança, vem lá. Quando nós falarmos que o verbo está no singular, quando nós falarmos assim, ó, olha, o verbo está no singular, significa que ele está flexionado em uma dessas pessoas aqui. Eu, tu, ele ou ela. Tá beleza? A partir de agora, quando nós falarmos aqui, ei bebê, vem aqui, ó. Quando nós falarmos o verbo está no plural, significa que ele está flexionado em uma destas pessoas. Singular em plural, o verbo está no singular. Automaticamente eu associo que ele está flexionado com uma destas pessoas. Eu, tu, ele ou ela. Se estiver no plural, evidentemente vai estar flexionado com uma dessas pessoas. Nós, vós, eles, elas. É isso daqui, Silvio? É isso. Aí tu tem que pegar o bisuzinho. Vai pegar o seguinte bisuzinho. Tanto do singular como do plural, nós vamos ter primeira pessoa. Quem são as primeiras pessoas? Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Pronto, tá filé aqui. Nós vamos ter o quê? Segunda pessoa. Vem aqui, criança. Nós vamos ter segunda pessoa. Segunda pessoa do singular. E segunda pessoa do plural. Tá tranquilo? Tá de boa aqui pra gente. E nós vamos ter, por sua vez, o quê? A terceira pessoa. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Silvio, tá filé, tá tranquilo aqui pra gente. Terceira pessoa. Tranquilo. O verbo sendo pessoal, apresentando o sujeito, apresentando pessoa, ele vai estar flexionado em uma destas pessoas. Nota a seguinte situação. Quando nós falarmos aqui, ó, o verbo é impessoal. Quando nós falarmos assim, ó, o verbo é impessoal, eu tenho que entender assim, ó, ele é impessoal porque ele não apresenta pessoa, não apresenta um pronome, ele não tem sujeito. O verbo impessoal, ele o quê? Apresenta estrutura de terceira pessoa. Não te esquece aqui, ó. Sendo o verbo impessoal, não é que ele tenha sujeito, ele apresenta a estrutura de terceira pessoa. Ou seja, qual é o macetinho? Você vai olhar para o verbo e ele está flexionado com ele ou ela, porque ele apresenta estrutura. Ele não é flexionado, ele apresenta estrutura de terceira pessoa. Pronto. Verbo pessoal, ele apresenta estrutura de terceira pessoa, bem filezinho, chega aqui pra gente. O verbo impessoal. Tá de boa? Tá tranquilo aqui pra gente. Silvio, o que mais? Vem avançando aqui, ó. Uma galera que já tá com a gente desse site. Ninguém colocou no chat. Ei, comenta aí. Onde é que você tá assistindo a gente? A Espanha já passou. Finalíssima, né? França, a revoar, monsieur. Beleza? Comenta aí com a gente. De onde é que você tá falando? Tá aqui em Macapá? Tá em Santana? Tá no interior? Segue aqui com a gente. Não te esqueça. Segue a gente lá na rede social. Meu Desafio EAD. Vem lá, bebê.
Silvio, tá filezinho as informações. Estou começando a pegar manha aqui. Eu já sei que se eu quero saber se é verbo ou não, flexiona a palavra. Em pessoa, eu já sei que eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa. Tá filezinho aqui. O que mais tens aqui pra gente, Silvio? Vem lá, bebê. O verbo, além de indicar ação, estado, fenômeno da natureza, mudança de estado, processo em geral, aí pode ter causado estranheza para você. Quando eu falei assim, ó, o verbo, ele indica qualidade. Você deve ter olhado assim, Silvio, como assim o verbo indica qualidade? Quem indica qualidade é o quê? Adjetivo. Tranquilo, vem lá, bebê. Nós temos as formas nominais do verbo. Formas nominais? Sim, formas nominais do verbo. Você vai olhar para o verbo e eu tenho que entender que, em se tratando de verbo, classe de palavra que indica ação, estado, mudança do estado, fenômeno da natureza, o processo em si, ele pode apresentar-se com formas nominais. O que são formas nominais? Ele representa o que? Nomes dentro da língua. Por exemplo, representa substantivo, que é nome, pode representar adjetivo, qualidade, é o caracterizador dentro da língua, e pode representar quem? Advérbio. Circunstâncias dentro da língua, o detalhe da ação verbal. Olha que filezinho aqui. Formas nominais do verbo é quando o verbo nomeia, indica o nome da ação, substantivo. Quando ele traz uma característica, adjetivo, ou ele traz uma circunstância, que é o nosso advérbio. É mesmo, bebê? Essa aqui é a paradinha aqui, ó. Infinitivo, como é que eu vou identificar um infinitivo? Bem simples. Desinência do infinitivo são aquelas formas verbais. Você vai observar que termina em R. Lembra que eu tenho primeira, segunda e terceira conjugação? Aquele Rzinho em ar, em amar. Aquele Rzinho em em comer. Aquele Rzinho em ir, em partir. Esse Rzinho é desinência de infinitivo. Estou falando que aquilo é infinitivo. Eu estou indicando o nome da ação verbal. Infinitivo, em regra, ele representa o quê? O substantivo. Tá tranquilo? Tá de boa aqui pra gente. Substantivo. Pronto, tá filé. Gerúndio, também uma forma nominal, indica um processo em curso. Em continuação, algo está acontecendo. Eu iniciei e está em curso, ainda não chegou ao fim. Silvio, como é que eu vou identificar o gerúndio? Não te esquece aqui, bebê. Gerúndio são formas verbais que estão terminadas em NDO. Vamos colocar o exemplo aqui para você, para ficar de boa. Por exemplo, eu falei amar, infinitivo, amar. Pronto, tá filezinho aqui para você. Gerúndio. E Silvio, o gerúndio, qual a forma nominal que ele representa? O gerúndio, ele pode ser adjetivo. Assim como pode ser o quê? Advérbio. Olha aqui, ó. Adjetivo, advérbio. Adjetivo, advérbio. Exemplo do gerúndio, nós temos aqui, ó, mando. NDO. Essa terminação representa o gerúndio. Eu estou amando. Olha só. Água fervendo. Gerúndio. Tá? Por isso que ele funciona aqui, o gerúndio, ele funciona tanto como adjetivo, como ele funciona como advérbio.
E o particípio? O particípio, ele sendo regular, qual é o macetino do concurseiro? A gramática, ela fala assim, ó, particípio, forma nominal do verbo terminada em DO. Como a gente é concurseiro, eu sempre dou esse macete bem aqui, ó. Você vai observar, sendo regular o particípio, formas verbais terminadas em ado, formas verbais terminadas em ido. A gramática, ela fala bem aqui, ó, do. O particípio sendo o quê? Regular. Formas verbais terminadas em ado, formas verbais terminadas em ido, ado ou ido. Em regra, tá? Água fervida, chá fervido, chá coado, tá? Em regra vai funcionar como o quê? Adjetivo aqui pra gente. Beleza? Se tu fores olhar a nossa estrutura, olha aqui, ó, nós temos aqui amado. Olha ado ou ido, tá? Ado ou ido. Vem aqui tranquilo, de boa. Olha aqui, ó. Beleza? Tá tranquilo aqui? De boa aqui pra gente. E Silvio, e se fosse aqui, ó, amado? Deixa eu colocar partido bem aqui, ó. Partido. Filé aqui pra gente. Formas nominais do verbo, tranquilo, filézinho aqui pra gente. Infinitivo, particípio e gerúndio. Silvio, porque eu preciso saber isso daqui, ó. Quando nós tivermos locuções verbais, nas nossas locuções verbais, eu tenho que entender aqui a seguinte situação. Locuções verbais. Quando nós temos mais de um verbo que indica uma ação, um estado, fenômeno da natureza, um processo. O que é que vai acontecer? Quando nós tivermos locução verbal, em regra, ela é constituída por dois verbos, que eu carinhosamente chamo de quê? De Amapá. E Silvio, por que a locução verbal eu tenho que lembrar de Amapá? Porque nós vamos ter um verbo auxiliar, por exemplo, os verbos ter, por exemplo, o verbo haver, por exemplo, o verbo ser, por exemplo, o verbo estar. Nós temos um verbo auxiliar. Esse verbo é que sofre flexão de tempo, de modo, pessoa. No resumo, esse verbo que ele é flexionado, o verbo auxiliar. O nosso verbo principal, eu tenho que lembrar que ele sempre vai estar o quê? Em uma forma nominal do verbo, ou seja, ele vai estar o quê? Em infinitivo, particípio ou gerúndio. É assim que eu consigo identificar quem? As nossas locuções verbais. Locução verbal é Amapá. Eu tenho um verbo auxiliar, aquele que eu vou flexionar, em pessoa, em modo, em tempo, e tenho um verbo principal, que ele vai apresentar-se, que ele irá se apresentar em uma forma nominal. Estou amando. Quando eu falo estou amando, eu tenho o verbo estar, que está flexionado. Olha aqui, ó. E vou apresentar uma forma nominal. Estou amando. Aqui eu sei que eu tenho flexão verbal. Tá beleza? Tá tranquilo? Segue lá de boa, segue com a gente, vem-te embora. Tá aqui, ó, bisuzinhos, filés aqui pra gente. Silvio, o que mais aqui pra gente? Vai avançando, criança, vai avançando que tá uma maravilha, tá de boa aqui pra gente.
Modos do verbo. O que é que eu tenho que entender por um modo do verbo aqui? O modo do verbo seria o valor semântico. Se eu ver, rolou tudinho parada aqui. Como assim o valor semântico? O significado, aquilo que o verbo expressa, independentemente do seu emprego. Tá? O modo é o que ele expressa, como ele se apresenta. Se ele indica certeza, se ele está indicando uma ordem, se é uma hipótese. O modo do verbo é esse daqui, ó. O que ele expressa. É o que ele expressa. É o sentido dele. Em se tratando dos modos verbais, eu tenho que lembrar da seguinte situação. Nós temos 3 modos. Nós temos o modo indicativo. Nós temos o modo indicativo. Nós temos o modo subjuntivo. E nós temos o modo que? Imperativo. E nós temos o modo imperativo. Olha que maravilha aqui pra gente. Modo imperativo. Indicativo seria a ideia o quê? De certeza. E sinônimos, logicamente. Por que eu trabalho com sinônimos? Eles derivados. Certeza é uma afirmação, uma concretização, uma obrigatoriedade. Noções semânticas que denotam o quê? Certeza. Subjuntivo seria a ideia do contrário, seria incerteza. Mas a gente vai colocar o quê aqui, ó? Subjuntivo seria o quê? Hipótese, probabilidade, eventualidade. Esse que é o subjuntivo, é a hipótese. Seria a incerteza. Para contrariar o modo indicativo, eu tenho uma certeza, aqui eu teria uma incerteza, uma hipotética, algo hipotético eventual. E o imperativo, o modo do imperador, é o modo da ordem. Ordem no seu primeiro sentido, pode ser um pedido, pode ser uma súplica, pode ser um desejo, mas aqui as primeiras noções. Certeza, uma afirmação, uma hipótese, uma eventualidade, e uma ordem, um desejo, um pedido. Pronto, modos verbais são esses daqui. Silvio, que mais? Segue lá com a gente, bebê, segue lá com a gente. Dos modos verbais, nós temos 3. O indicativo é aquele que apresenta mais divisões. O indicativo, eu tenho um presente, eu tenho 3 pretéritos e 2 futuros, é o que apresenta mais divisões, são 6 divisões aqui. Subjuntivo, nós temos 3 divisões somente. Presente, pretérito e futuro do modo subjuntivo. E o imperativo, ele vai ser afirmativo ou negativo. Não seriam tantas divisões aqui, beleza? Vem lá. Indicativo, a regra seria o quê? Certeza. O que é que eu tenho que saber, Silvio? Saber identificar. Presente do modo indicativo. Vem lá, bebê. Se eu tiver modo indicativo, eu tenho que entender. Se é modo indicativo, a regra é o quê? Certeza, tá? Modo indicativo, a regra é certeza. Presente. O que é o presente? O presente, qual é a noção? Se eu fosse fazer uma relação de tempo com o presente, eu diria que o presente é o agora. Se nós fôssemos fazer uma relação temporal, é o agora, é o neste instante, é o momento da fala. Esse que é o presente. Todos os dias caminho no zerão. Se tu fores olhar, em relação ao momento da fala, logicamente, nós estamos observando o sujeito. Eu caminho no zerão todos os dias. Isso daqui é presente. Eu estou indicando certeza, é o momento da fala. Confio em meus amigos. Momento da fala. Isso daqui é presente. Momento da fala. Nós temos outras relações semânticas subjacentes. Como a gente está trabalhando aqui, ó, a OCP, SESGRAN Rio,
Ela não aprofunda muito nessas relações. Exemplo aqui, ó. Todos os dias caminho no zerão. Ainda que represente o momento da fala, como eu estou falando, todos os dias. Ou seja, na segunda-feira eu caminho, na terça-feira eu caminho, na quarta eu caminho, na sexta, todos os dias. Eu estou indicando o quê? Por exemplo, um hábito, uma rotina. Confere? Por quê? A minha ação, a minha conduta, ela é reiterada. Por isso que o presente ele também pode denotar o quê? Hábito, ele pode denotar rotina. Confio em meus amigos. Aquilo não se exaure no momento da fala. Representa o momento da fala, mas eu confio. Eu confio agora, confiava antes, vou continuar confiando. Ou seja, pode indicar hábito, pode indicar rotina aqui também. Vem lá. Presente o momento da fala. De boa. Tem delongas aqui. É o agora. Um presente e 3 pretéritos. O presente é o agora. O que é o pretérito? É o que já passou. Vem lá, bebê. Pretérito do modo indicativo, nós temos o quê? 3. A regra do modo indicativo. A regra do modo indicativo indica o quê? Certeza. A regra do modo indicativo, certeza. Vem lá. Galera, aqui com a gente, Elinete, Macapá City, Larissa Macena. Sejam bem-vindos. Segue aí com a gente. Comenta aí, vem lá, bebê. A regra do modo indicativo é certeza. Vamos lá. Silvio, como é que eu vou identificar o pretérito? Vai olhar assim, ó. O presente, se eu fosse fazer uma relação temporal, é o agora. Hoje. Hoje é o presente. E o pretérito? Se nós fôssemos fazer uma relação temporal, o pretérito é o quê? Ontem. Já passou. É ontem. Isso daqui que é o pretérito. Aí tu vai pensar a seguinte situação aqui, ó. Olha, pretérito. Se tu fores fazer uma relação temporal com pretérito, tu vais olhar assim, ó. Hoje é presente. Ontem é o nosso pretérito. Aí tu vais pensar a seguinte situação. Ontem. Por que eu chamo de pretérito perfeito? Porque a ação foi concluída. A ação é o quê? Concluída. A ação é o quê? Finalizada. Por isso que eu chamo de pretérito perfeito. A ação é concluída, a ação é finalizada. Quando? Ontem, no passado. Ontem, coloquei uma relação de tempo aqui, ontem, caminhei. Aí tu vai pensar assim, ó. Representa passado? Sim. Aí tu olhas para o verbo, aquele que vai indicar ação. Essa ação, ela foi concluída ou ela foi interrompida? Ela foi concluída ou ela está em processo? Se ela foi concluída, é pretérito perfeito, porque o pretérito perfeito ele indica uma ação concluída onde? No passado, algo que já passou. É isso, Silvio? É isso. É esse que eu bizu aqui. Confiei, vem lá, criança. Confiei em pseudos amigos. Confiei, é passado. É passado? Sim. Tu pensa aqui, ó. Essa ação, ela representa algo concluído ou algo que está em curso, está em processo, continua acontecendo. Eu confiei. A ação é concluída. Se é concluída, é pretérito perfeito. Essa que é a paradinha aqui. É isso, Silvio? É isso. Essa que é a paradinha aqui pra gente. Vem lá, bebê. Pretérito imperfeito. Se no pretérito perfeito a ação é concluída, quando? Ontem. Lembra do ontem. No pretérito imperfeito, a ação, logicamente, é o quê? Não concluída. A ação é o quê? Interrompida, inacabada. Ela ainda está em curso. Ela iniciou-se lá no passado, ontem, ela continua produzindo efeito, porque ela não foi concluída. Ou ela foi interrompida, ou ela continua em processo. Naquela época, todos os dias eu caminhava. Olha aqui, ó. Vem lá, bebê. Eu caminhava no zerão. Estava no gás. Eu confiava naqueles amigos. Aí foi pro rock doido levar a moleca do irmão, né? Separado.
E Silvio, como é que eu vou olhar? Tu vai olhar para o verbo, lembra aqui, ó, se é pretérito, é ontem. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, tu lembras aqui, ó, é ontem. A diferença é que você vai olhar se a ação está concluída ou não. Eu caminhava no zerão. Essa ação, quando você olha, é passado. Mas ela foi concluída ou ela continua a produzir efeito? Ela continua. Eu caminhava. Significa que não foi só uma vez. A ação não foi acabada. Eu caminhava todos os dias. Um dia eu caminhei, no outro eu caminhei. Ou seja, eu caminhava. A ação, ela não é concluída. Ela continua a produzir efeitos. É isso que é o pretérito imperfeito. Eu confiava naqueles amigos. Eu confiei uma vez, eu confiei 2 vezes, eu confiei 3 vezes, eu continuei confiando. É isso que é o pretérito perfeito. A ação não é concluída, ela continua produzindo efeitos. E vai utilizar mais um macetinho. Qual é o macetinho aqui, ó? Quando for pretérito imperfeito, você vai observar que nós temos o quê? É o modo da vaia. É o modo da vainha. Tu vais olhar, você vai olhar para o verbo e vai procurar essas estruturas que nós chamamos de o quê? Desinências. E o quê? Caminhava. Eu confiava. Eu amava. Eu deitava. Eu saía. Eu vinha. Eu tinha. O pretérito imperfeito, ele vai apresentar essas desinências que vão lhe caracterizar. Hoje é o presente. Ontem é pretérito. Se a ação foi concluída, pretérito imperfeito. Se a ação não foi concluída, pretérito imperfeito. E nós temos aqui, ó, mais um pretérito. Ei, bebê, qual é o pretérito? Pretérito mais que perfeito. Qual o bizuzinho aqui, ó? Pretérito mais que perfeito, tu tem que lembrar aqui, ó, passado é o passado do passado. A grosso modo, é isso daqui, ó. Pretérito mais que perfeito é o passado do passado. É só tu utilizar o seguinte macete aqui, ó. Hoje, agora, presente. Ontem, se a ação foi concluída, pretérito perfeito. Se a ação não foi concluída, pretérito imperfeito. E Silvio, o que é o pretérito mais que perfeito? É o antes de ontem. Ou como a gente fala aqui no norte, é o nosso ontonte, né? É o ontonte isso daqui. É uma ação anterior a outra também no passado. Verdadeiramente é o passado em relação ao pretérito perfeito. Mas tu lembra? É o passado do passado. Antes de ontem, o nosso ontonte. Lembra do ontonte? O ontonte é maravilhoso, né? Tá, beleza? E Silvio, como é que eu vou caracterizar? Tu caracteriza pelo seguinte também. Ele é diferentão. Ele é bonitão. Tu vais olhar que o pretérito mais perfeito tem uma desinência que ela é o quê? Peculiar. É o modo do Kiko. Por que o que eu digo que é o tempo do Kiko aqui, Silvio? Porque tu vais olhar para as formas verbais e elas são o quê? Diferentonas. Ra, ra, ra. Ontem, quando você foi ao zerão, eu caminhara. Olha aqui, ó, é diferentona aqui pra gente. Ela é diferentona. 6 km. Eu confiara. Nota que no nosso dia a dia, linguagem cotidiana, a gente não utiliza isso daqui, eu caminhar a 6 km. Silvio, eu utilizo porque eu acho fashion. Beleza, você pode utilizar, mas não é tão usual, confessamos isso daqui. Mas é o passado do passado. Caminhar, sair, amar, indica uma ação anterior, a outra no passado. Segue lá com a gente, vem tranquilo, vem de bora. Bora lá. Silvio, o que mais? 3 pretéritos, 2 futuros. O futuro, algo que vai acontecer. Qual o bizuzinho para você utilizar aqui, ó, para ir mentalizando? Hoje, agora é o presente. Ontem, passado. Antes de ontem, passado também, mais perfeito. O que é o futuro?
amanhã. Algo que vai acontecer. Tá? É o daqui a pouco. Esse é o nosso futuro. Aí poderia utilizar aqui, ó. Se fosse uma relação de tempo, seria o quê? O nosso amanhã. Tá? Seria o nosso amanhã. Hoje, presente. Ontem, passado. Amanhã, futuro. Pronto, tá aqui uma relação de tempo. Nós temos somente dois futuros. Futuro do presente, algo que irá acontecer, tá? E o futuro do pretérito. Amanhã, olha a nossa relação de tempo. Amanhã o quê? Caminharei. Algo que ainda vai acontecer. Eu confiarei mais uma vez naquele amigo que mentiu para mim. Vai, confia, vai na tua leseira para tu ver. Algo que ainda vai acontecer. O futuro é isso daqui, o futuro do presente, algo que vai acontecer. É isso, Silvia, essa que é a paradinha aqui pra gente. Essa que é a paradinha. Quando tu vês aqui o futuro do pretérito, Silvio, dá um bisuzinho aqui, ó, que eu ainda confundo o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do pretérito, lembras aqui, ó. Ele é um modo de sorriso, ele fala para você aqui, ó, ria. Quando tu fores comparar com o futuro do presente, tu nota que o futuro do pretérito, ele fala para você, ria. Ele é português, por isso que ele fala ria. Porque tu olhas aqui, ó, caminharia. Ele é português, por isso que é chiado assim. Todos os dias, se não trabalhasse tanto. Eu confiaria, eu falaria, eu amaria, nós amaríamos. Vai aparecer o ria no futuro do pretérito. Eu confiaria mais uma vez naquele amigo se ele me prometesse não mais me trair. Lembra, quem ama, perdoa. Perdoa o teu boy magia, bebê. Aqui, ó, futuro do presente e futuro do pretérito. Tá filezinho aqui a parada, tá filezinho aqui a parada. Tu vais colocar a seguinte situação, tu lembras? O modo indicativo, ele indica certeza. Mas aqui nós temos o quê? Exceção ao modo indicativo. Por quê? O que é que acontece aqui, ó? Amanhã caminharei. Um zerão pela manhã. O que é que acontece? Eu estou falando de uma ação futura. Imagina que você marque com seu amigo. E amanhã a gente vai caminhar. Amanhã caminharemos. Porém, quando chega amanhã, tá aquele toró de água que não é tão incomum aqui em Macapá City. Aí o que é que você fala assim? Vou caminhar é nada. Você vira para o lado e vai dormir. A ação não se concretizou. Confere? Aí o que acontece aqui, ó? Amanhã caminharei pode representar o quê? Hipótese. Pode representar hipótese. Se a ação se concretizou, opa! Certeza. Concretizou-se a certeza, modo indicativo, que é o normal. Mas isso daqui pode indicar hipótese para gente. Quando tu olhas aqui no futuro do pretérito, ele que é exceção realmente, porque ele indica a hipótese. Eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto. Isso daqui seria o quê? É uma hipótese, é uma possibilidade. Futuro do pretérito, ele já indica o quê? Hipótese, ou seja, os futuros eles indicam hipótese dentro do modo indicativo. Futuro do presente é uma probabilidade, o futuro do pretérito ele é uma exceção porque ele indica, por si só, ele traz uma hipótese para dentro do contexto. Quem indica a hipótese do modo indicativo? O futuro, tá? O futuro que indica hipótese. Vem lá, criança, que mais? Vai avançando aqui comigo. Modo indicativo, um presente. Hoje, 3 pretéritos. Ontem, 2 futuros. Amanhã, acabou o modo indicativo. Silvio, saindo do modo indicativo, o que é que nós temos? Modo subjuntivo. O modo subjuntivo a regra dele é o quê? Hipótese. A regra dele é o quê? Hipótese, dúvida, possibilidade, eventualidade. A regra é ele não indicar certeza. É hipótese, dúvida, possibilidade, probabilidade. Ele não indica certeza. A regra dele é não indicar certeza. É isso, Gilberto, essa parada aqui.
Quantas divisões nós temos, Silvio? Somente 3. Um presente, um pretérito e um futuro. O que é que eu tenho que fazer? Só identificação. Vai dar um macete, Silvio? Pega um macetinho, vem comigo, criança. Tchau. Presente. O presente, tu vai observar duas situações. Ou ele vai ter o quezinho, que vai te ajudar a conjugar o verbo. Caso não esteja, ou ainda que esteja, você vai associar o quê? A partícula, talvez, advérbio de dúvida. Se você utilizar esse macetinho, o verbo ele vai flexionar-se no presente do modo que? Subjuntivo. Espero, olha aqui, ó, espero que, nós já temos aqui o nosso pronome, que eu camine, olha aqui, ó, que eu camine. Aqui nós temos o quê? Presente do modo subjuntivo. Silvio, por que o macete do talvez? Se tu puseres talvez sem a partícula aqui, ó, olha, conjuga o verbo. Talvez eu camine. Talvez tu caminhes. Talvez ele camine. Pode colocar. Conjuga o verbo utilizando talvez. Ele vai forçar o verbo a flexionar-se no modo subjuntivo. Eu amo. Coloca o talvez. Talvez eu ame. Já vai no automático. Eu bebo, coloco talvez. Talvez eu beba. Já vai no automático. Aqui nós temos presente do modo subjuntivo. Indica o quê? Hipótese. Modo subjuntivo, hipótese. Possibilidade, probabilidade. Quiçá, desejo. Pretérito imperfeito. Lembra? Modo subjuntivo, nós só vamos ter o quê? Pretérito imperfeito. Silvio, tem um sentido lógico? Sim, sem aprofundar muito. Como você viu lá no pretérito perfeito do modo indicativo, o pretérito perfeito ele indica ação concluída, portanto, indica certeza. Então, não teria sentido lógico no modo subjuntivo, que indica a hipótese, que indica a probabilidade, eu colocar um pretérito perfeito. Ele iria indicar certeza. Por isso que aqui nós temos somente pretérito imperfeito, que é para trazer a noção de hipótese, de possibilidade. Silvio, qual o bisusino do pretérito imperfeito aqui? Ó? Eu sempre falo que é o modo das amigas, o modo das de verdades. Por quê? Você vai pegar o pronome ser e tu vais notar que ele está associado que a essa desinência bem aqui, ó. A essa desinência, a essa terminação aqui, ó. C. C, o Czinho aqui, tá? Mas essa partículazinha aqui, ó, eles vão estar o quê? Associados. É sério, Silvio? É uma somazinha bem aqui, ó. Eu caminharia todos os dias se não trabalhasse. E Silvio, ainda não entendi por que tu falaste que é o modo das amigas. Porque se tu fores olhar, ele vai dar o som das najas, né? Se eu falasse, se eu caísse, se eu amasse, daquele sonzinho das cobrinhas, né? Das de verdade. As de verdades eu sei quem são, né? Aí tu lembra aqui, ó, é o modo das amigas. Se eu falasse, se eu saísse, se eu trabalhasse, se eu fosse aprovado. Se você associar esse Czinho a essa nossa desinência aqui, ó, aí nós temos pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu saísse, se eu passasse, se a França ganhasse, estaria na final. Entendeu a parada aqui? Segue lá com a gente. E Silvio, eu, futuro, tá de boa, tá tranquilo aqui pra gente. O que é que vai ser o futuro? Tu vais pegar bem de boa aqui pra gente. O futuro, você vai associar o quando, tá? Você vai associar o quando a quem? Mas essa desinência aqui, ó, o Rzinho, isso daqui na desinência de infinitivo, isso daqui vai denotar o quê? Subjuntivo. Tem que indicar hipótese, uma relação de tempo. Quando eu falar, quando eu quiser, quando eu sair, quando nós sairmos, quando mais o Rzinho.
Você vem, visualmente, consegue aqui, ó, tem o quando, e ele vai estar associado o quê? Ao Rzinho aqui, ó. Quando eu começar a caminhar todos os dias, sentir-me-ei melhor. Aqui nós temos o quê? Futuro do modo subjuntivo. E você viu? Mas por que começar é subjuntivo e caminhar não é subjuntivo? Como é que eu vou diferenciar subjuntivo de infinitivo? Tu vai utilizar o verbo fazer. Utiliza o verbo fazer aqui dentro do contexto, tá? Utiliza o verbo fazer dentro do contexto. Por que fazer? Tu colocas aqui, ó, quando eu, aí tu colocas o verbo fazer. Quando eu fizer. Se aparecer fizer, eu tenho certeza que é o quê? Subjuntivo. Quando eu começar a caminhar. Quando eu começar... Se você puser no contexto e couber fazer, isso daqui vai ser o quê? Infinitivo, não te esquece. Fizer, subjuntivo. Fazer, infinitivo. Olha que maravilha, filezinha aqui pra gente. Um presente, um pretérito e um futuro do modo subjuntivo. Silvio, que mais? Que mais, Silvio? Modo imperativo. Modo imperativo, o modo do imperador. Isso daqui é bem tranquilo aqui, ó. É o modo que dá ordem. E Silvio, mas por que o modo do imperador? Porque o imperador, ele ordenava, por isso que é o modo imperador. Silvio, hoje nós não temos o imperador, só você lembrar o modo como você fala com o seu namorado. Silvio, mas eu não sou mandona, eu não sou tóxica. Não, longe de mim pensar isso daqui. É só para você imaginar, tá? É só para você imaginar. Lembra que o nosso imperativo, ele indica o quê? Ordem, ou pode ser um pedido, pode ser conselho, pode ser uma súplica, vai depender do contexto. Camine todos os dias para a saúde melhorar. Camine. Pode ser uma ordem, um mandamento, pode ser um conselho, pode ser um pedido. É imperativo. Confie em mim. Lembra, teu namorado pediu, confia em mim. Confia no cara. Confie, é um pedido, é uma súplica. É um desejo aqui também. Modo imperativo, filezinho aqui pra gente. Silvio, mas eu preciso dessas informações? Preciso, minha criança, preciso dessas informações. Você vai olhar aqui, ó, nessa questãozinha ele está falando assim, o trabalho deve ser executado com seriedade, atenção e calma. O verbo destacado expressa o sentido de... Aí tá de brinquedo to me, né? Porque tu olha aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, expressa o sentido que nós temos aqui, que ele está falando, vai ser o quê? Certeza, modo indicativo, tá? Dúvida, modo subjuntivo ou ordem. É isso daqui que ele está falando aqui, ó. Nós temos o modo aqui, ó, indicativo. Nós temos o modo imperativo. E nós temos o modo que subjuntivo. É isso daqui, tá? Nós temos o modo subjuntivo, indicativo, imperativo e subjuntivo. Indicativo, certeza, né? Certeza. Imperativo, ordem. Subjuntivo, o quê? Hipótese. Hipótese, dúvida, possibilidade, probabilidade. Eu tenho que ser safo. Nota que as bancas, o que elas colocam? Elas colocam sinônimos, estruturas com sentidos adjacentes, próximos. Os sentidos. Em se tratando do sentido, eu tenho indicativo, imperativo, subjuntivo. Eu não tenho sentido de dívida. E Silvio, é que eu pensei no meu saldo bancário. Não tenho sentido de dívida.
Aí ficaria aqui, ó. Posso ter dúvida, probabilidade, suposição, obrigatoriedade. Dúvida e probabilidade. Se tu fores olhar aqui, ó, representariam o quê? De cara que representa o quê? Dúvida. Probabilidade. Suposição. Se tu observares aqui, ó, essas estruturas, elas denotariam o quê? O modo subjuntivo. Concorda comigo? Dúvida é uma hesitação. Probabilidade, algo que pode ou não acontecer. Suposição, estou supondo que algo. É uma hipótese também, uma eventualidade. Tá? Quem foi que sobrou aqui? Silvio, obrigatoriedade. Silvio, mas tu não colocaste obrigatoriedade. Olha aqui, ó. O trabalho deve ser executado com seriedade. Eu estou indicando o quê? Que é uma certeza que você tem que fazer. Essa obrigação é no sentido de que existe algo certo a ser feito. Trabalhar com seriedade. Executar algo, no caso o trabalho, com seriedade. Ou seja, aqui nós temos a indicação de certeza, o trabalho deve. Se tu fores olhar o nosso verbo, eu devo, tu deves, ele deve. Presente do modo indicativo. Indica certeza, indica neste contexto o quê? Obrigatoriedade. Tá tranquilo? Filé? Segue lá com a gente. Ei, resolve a questão comigo. Comenta aí. Silvio, tá filezinho. Consegui acertar a questão. Vem lá, bebê. Silvio, o que mais? Vem aqui, criança. Preciso dessas informações? Preciso dessas informações. Quando tu olhas aqui, a respeito dos verbos destacados, no seguinte trecho, conforme Chico se aproximava da mulher e descobria mais sobre sua vida, ele descobriu que ela havia fugido dos Estados Unidos com o marido. Assinale a alternativa correta. Sem delongas, vamos identificar tempos e modos verbais aqui, ó. Descobria. Esse verbo, ele está no presente ou no passado? Calma. Se for presente, é o agora, é o hoje, é o momento da fala. Aí tu deve saber que é o verbo descobrir. Se fosse agora. Imagina que você esteja descobrindo algo. Como você falaria? Eu descubro. Agora. Tu descobres. Agora. É só tu olhar. Esse verbo, ele está no presente ou está no passado? Passado. Eu descobria. Alguém descobriu. Chico se aproximava e descobria. Chico descobria. Ele descobria. Pretérito. Aqui, eu já sei o seguinte, o nosso primeiro verbo, ele está o quê? No pretérito. Essa ação, olha aqui, ó, descobria. A ação foi concluída? Sim ou não? Silvio, não foi concluída, porque ele descobria, a ação continua produzindo efeitos. Então, nós temos aqui o quê? Pretérito imperfeito. Pronto, pretérito imperfeito. Lembra que o pretérito imperfeito, tá? Você vai olhar para os verbos, ele vai ter essas estruturas aqui, ó. Vainha. Ele vai ter o quê? Essas estruturas aqui. Vem cá, bebê. Tá aqui as estruturas, tá? Silvio, onde é que tá aqui a terminação? Tá aqui, ó. Vainha. Descobria. Eu descobria, tu descobrias, ele descobria, nós descobríamos. Vós descobrieis, eles descobriam, eles ou elas. Tá filé? Tá tranquilo? Pretérito imperfeito, da onde? Do modo indicativo. E você olha bem aqui, descobriu. Nós temos o quê? Pretérito. Porque eu sei que a ação é no passado, nós temos aqui, ó, pretérito. A ação foi concluída, descobriu. Descobriu. Pretérito o quê? Perfeito. Nós temos um pretérito imperfeito, nós temos o pretérito perfeito. Aí tu vai olhar aqui, ó, já vai fazendo as eliminações. Exemplo aqui, ó, na letra B. Ambos os verbos estão no pretérito perfeito. Tá errado. Tem no pretérito perfeito e um no imperfeito.
Descobrir é verbo de ligação, que qualifica Chico, enquanto descobriu é transitivo direto, exigindo um complemento. Se tu fores olhar aqui relacionado, conforme Chico se aproximava da mulher e descobria. Descobria o quê? E Chico, eu coloquei mais sobre sua vida. Ele só descobria. Como? Que é intensidade. Tá? Eu não tenho aqui verbo de ligação. Se eu tiver verbo de ligação, essa estrutura mais sobre sua vida deveria ser o quê? Um predicativo do sujeito, que indica uma qualidade, uma característica. Nem de longe isso daqui vai indicar o quê? Qualidade. Tá beleza? Descobriu? Tá tranquilo. É transitivo direto. Ele descobriu o quê? Que ela havia fugido. Verbo transitivo direto. Mas aqui eu não tenho verbo de ligação. Vem aqui, Chomsky. Os verbos estão no presente do modo indicativo. Olha aqui, ó. Só identificando, eu já aumentaria as minhas chances de ganhar a questãozinha. Eu tenho na letra A e eu tenho na letra D. Filé? O uso do imperfeito descobria, olha aqui na letra D, o uso do perfeito descobria indica, olha aqui, bebê, sugere uma ação hipotética. Vem lá, bebê, indica uma ação hipotética. Olha aqui, ó. Pretérito imperfeito é modo indicativo. Aí eu coloquei para você a seguinte situação. Quem vai trazer hipótese lá no modo indicativo, excepcionalmente, serão o quê? Os futuros. Os futuros. Está no plural. Por que futuros? Excepcionalmente o futuro do presente e excepcionalmente o futuro do pretérito. Na verdade, o futuro do pretérito ele indica hipótese. Pretérito imperfeito não. Pretérito imperfeito ele indica o quê? Uma ação que foi iniciada no passado, não concluída e continua a produzir efeito. Indica também hábito. Essa que é a paradinha aqui pra gente, tá? Não concretizado. Contrastando com a certeza expressa proibiu. Aqui, ó, eu tenho uma certeza sim, mas a primeira parte, ela não tá filé. Tchós. Por eliminação, já sei o seguinte, criança, o gabarito é letra A de Alweitzer. O verbo descobria está o quê? No pretérito imperfeito. Tá filezinho aqui, ó. Indica uma ação contínua no passado. Ela não foi concluída, por isso que ela é contínua. Enquanto descobriu, o pretérito perfeito marca uma ação pontual no passado. Criando um contraste, eu tenho conclusão com não conclusão. Entre o processo de descoberta e o momento conclusivo, tá filezinho, tá tranquilo, o gabarito, a letra A aqui pra gente. Beleza? Tranquilo? Filezinho pra gente, vem lá, bebê. Mais uma aqui pra gente. Tá acertando? Comenta aí, tá curtindo? Vai aplicando o bisuzinho. Assinale a alternativa cuja expressão verbal destacada apresenta as mesmas características morfológicas de que começa. No trecho, começa, tá? Começa a mudar esse cenário. Aí tá tranquilo aqui, ó. Quando ele fala aqui pra gente o quê? Características morfológicas, ele está perguntando aqui, ó, qual é a classe de palavras que pertence e começa? Será que é um substantivo? Será que é um adjetivo? Será que é um verbo? Bem, se for verbo, qual é o bisuzinho aqui, ó? Se esse bebezinho aqui for verbo, se esse bebezinho aqui for o quê? Verbo, eu tenho que lembrar aqui, ó. Verbo, classe de palavra que indicação, estado, fenômeno da natureza, mudança de estado, processo em geral. Qual o bizu do concurseiro? Verbo é aquela classe de palavra que eu consigo flexionar, conjugar e quê? Em tempo e pessoa. Vou só fazer a flexão. Começa. Eu começo, tu começas, ele começa. Flexionou é verbo.
Eu comecei, eu começarei. Eu começo. Flexionou é verbo. Eu tenho certeza que isso daqui é o quê? Verbo. Se tu fosses colocar uma pessoa para esse verbo aqui, ó. Eu começo, tu começas, ele ou ela começa. Terceira pessoa. Tempo. Eu começo, tu começas, ele começa. Presente. Qual o sentido? Passo uma ideia, uma certeza. Certeza. Presente do modo quê? Indicativo. Pronto, tá aqui, ó. Indicativo. Presente do modo quê? Indicativo. Seria a terceira pessoa aqui, ó. Ou seja, pelas características morfológicas, eu tenho o verbo na terceira pessoa do presente do modo indicativo. Tá? Foi. Foi, né? Presente ou passado? Passado. Isso daqui é pretérito perfeito. Chomsky. Preciso ter as mesmas características morfológicas. Tem recorrido. Tem recorrido, eu tenho o quê? Locução verbal. Aí não está valendo, eu já tenho uma locução verbal aqui. Eu tenho um verbo simples, ele já apresenta uma característica morfológica distinta. Eu tenho uma locução verbal. Traz uma carga semântica diferente. A medicina tem recorrido à tecnologia para aprimorar os diagnósticos. Tem recorrido, é um processo em curto. Começa uma ação pontual. Aqui eu tenho um processo. Tem recorrido. A ação continua. Chomsky. O sistema é desenvolvido... Locução verbal. É desenvolvido com base na inteligência artificial. E serão analisados. Eu poderia ter tirado aqui, ó, por conta das locuções verbais. Serão, tu vai observar que aqui é futuro, tá? Serão desenvolvidos. É desenvolvidos, nós temos o que? Presente. O sistema é presente. É desenvolvido com base em inteligência artificial. Mas eu tenho locução verbal aqui. Chomsky. Silvio, quem foi que chegou por eliminação? Por eliminação, tá bem aqui, ó, a letra B. O texto trata, eu trato, tu tratas, ele trata. Terceira pessoa. Presente. Modo o quê? Indicativo. Tá beleza? Tá tranquilo aqui pra gente? Se tu fores olhar aqui também, esse nosso verbo trata de quê? É um verbo transitivo. Esse verbo, ele é transitivo. Ele é transitivo bem aqui, ó. Trata, presente, ele é transitivo. Trata de quê? Silvio, começa a mudar. Eu tenho uma locução, mas o verbo ele é transitivo, presente do modo indicativo. Tu vês aqui, o gabarito aqui pra gente, o gabarito, a letra B de bora, simbora, filezinho aqui pra gente. Tá tranquilo? Tá beleza aqui pra gente? Segue de boa, vem aqui comigo, o gabarito, a letra B. Muita gente aqui online, tá? Uma galera aqui online. Vem lá com a gente, vem tranquilo, vem de boa. Questão 4 está falando da seguinte situação. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa cujo verbo destacado desempenha na construção do sentido a mesma função o quê? Tempo modal. Tempo, presente, passado e futuro. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Tá aqui a parada. Tá de boa, tá tranquilo. Que é a forma sublinhada em as empresas devem criar uma cultura que valorize. Aí tá tranquilo, tá de boa aqui pra gente. Silvio, por quê? Notas que eu já tenho a partícula que. Já tem a partícula que? É. Eu tenho a partícula que, aí tentas colocar este talvez. Se tu conseguires conjugar o verbo com a partícula que e utilizando o talvez, o que é que acontece? O nosso verbo ele está no subjuntivo. Notadamente no que? No presente do modo subjuntivo. É isso, Silvio? É isso. Eu te dei uma setinha. Que, mas talvez, presente do modo subjuntivo. Se, mas se, o modo das najas, se eu falasse, se eu saísse, pretérito imperfeito.
e quando mais R, futuro do modo subjuntivo. As empresas devem criar uma cultura que valorize. Que eu valorize, talvez eu valorize. Se coube, nós temos presente do modo subjuntivo. Talvez eu valorize, talvez tu valorizes, talvez nós valorizemos, talvez vós valorizeis. Se apareceu, quesinho, mas talvez presente do modo subjuntivo. Sem delongas, você vai olhar onde tem um quesinho. Tenta colocar o talvez. Que não haja sobrecarga. Talvez não haja sobrecarga. Se assim for, aqui nós temos o quê? Presente do modo subjuntivo. Aqui o nosso gabarito, filezinho de boa. E a finalíssima aqui de hoje, o professor já está aqui na parada. Rapidola aqui pra gente. Tu olhas aqui, ó. No título, atual cenário de chuvas intensas e fortes tempestades no país pode impactar o sistema de saneamento básico. O verbo pode indica, olha aqui, ó. Pode dentro do contexto aqui, ó. O atual cenário de chuvas intensas e fortes tempestades no país pode impactar. Tá bem tranquilo aqui, ó. Pode impactar, eu tenho uma locução verbal que está indicando o quê? Hipótese, probabilidade. Algo que poderá acontecer. Olha aqui, ó. Pode impactar. Tem certeza? Não. Chomsky. Uma ação determinada, tá? Uma ação determinada é ação concluída, tá? Dúvida, uma hipótese, aí tu vem bem aqui, ó, indica o quê? Incerteza dentro do nosso contexto, que é o nosso gabarito filezinho aqui para você. E vamos concluindo mais uma aulinha. Espero que tenha sido proveitoso para você. Muito obrigado por sua atenção. Um cheiro no tutiço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.